Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo estreia na Libertadores, né? Nessa quarta-feira contra o Alcas fora de casa, né? Lembrando que o Alcas é o atual campeão nacional. Mas o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e chega como favorito para esse jogo, né? Jogando fora de casa. O Flamengo deve colocar o time titular, né? Nesse jogo aí. E o Vitor Pereira, quem deve escalar? O Pedro ou o Gabigol? Quem deve começar como titular? Pedro, Gabigol? Os dois juntos, né? Então o Vitor Pereira tem essa dúvida. E a gente não sabe se o Gabigol se recuperou totalmente, né? Do problema que ele tinha. Thiago Maia é desfalque para esse jogo aí, né? Thiago Maia é desfalque. Para esse jogo ele tá com uma virose, então ele acabou nem viajando, né? Então acaba sendo desfalque. E o Vidal, de acordo com o Globo Esporte, o Vidal deve ser titular desse jogo aí, né? Então é aquilo. Vai deixando seu like aí, a sua inscrição para ajudar o canal. Crédito ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. E vamos embora para mais um vídeo, né? Flamengo estreia na Libertadores, enfim, chegou a competição aí que a gente tanto deseja, né? Mais uma vez. Ser bi consecutivo. Então vamos embora pro vídeo aí. Valeu! Ele fala tanto, a gente comentava aqui, acho que foi até o Prates ou o Breiler que falou na semana passada, ele prefere um time de intensidade física. Sim, foi isso aí. Ele Aí foi você para um pensou time o quê? que tem qualidade técnica. Pensou que ele deveria ir pro time Ele do teria que ter atletismo? escolhido outro tipo de esporte, né? Que isso? Porque ele vai para um clube que tem uma qualidade técnica que muitos treinadores gostariam de ter na mão. Ah, mas está faltando a intensidade aqui, não dá para Mas treinar. falando sério, o ideal não é equilibrar? É equilibrar. Técnica, intensidade, parte Exatamente. física, emocional, Exatamente. tática. Não é isso? Exatamente. Diga, Fernando Campos. Então, eu acho que o Vitor Pereira, ele enxerga futebol de uma maneira completamente diferente do Dorival. A direção do Flamengo, não sei se ela sabia disso, mas está sabendo, né? Analisando o que foi produzido durante a temporada. Um ponto forte que o Flamengo tinha no ano passado foi o quê? A dupla de ataque. E um Gabigol que em vários momentos consagrou o Pedro, né? Um jogador muito além só do gol. Um cara que começou a articular mais o jogo, ele tem uma ótima movimentação. Só que em um time mais estruturado isso foi possível, por mérito do antigo técnico. Também não vou ficar falando sobre o Dorival eternamente, porque... Parabéns, Ana. Muito bom. Muito, é isso Agora mesmo. já foi. Mas o técnico, Não, mas exatamente. é verdade, é verdade. É isso aí, falou tudo Senão agora. fica aquele discurso, Tá bom, né? mas você está falando do Flamengo do Dorival. Sim, cara. porque eu tô falando para chegar nesse ponto de Gabigol ou Pedro. Eu acho que o Gabigol enxerga que no momento seria muito difícil ele conseguir se adaptar a essa posição que ele fazia na última temporada, essa função, né? Saindo um pouco mais, articulando, porque o time não ajuda e o estilo de jogo do Vitor Pereira não ajuda. O que a gente tem até agora do Vitor Pereira no Brasil? Ele é um técnico que chega no Brasil com as credenciais de ser um técnico ofensivo, correto? Todo mundo falava isso. Sim. Só que desde os tempos de Corinthians, ele é um técnico que se mostra com dificuldade de armar uma equipe que trabalhe bem com posse de bola. Para mim, os melhores jogos que o Corinthians ele conseguiu produzir, como por exemplo na final da Copa do Brasil, não foi com posse de bola. Foi pressionando, acelerando. E agora ele começa a moldar um Flamengo, mais com a forma como ele enxerga o futebol para o Flamengo em 2023. Que a gente viu na última final agora, né? No primeiro jogo da final, em que o Flamengo pressionava bastante, pressiona alto, Mas sem boss. se fecha mais, mas é um time mais de velocidade, né? De transição. E isso tem potencializado o melhor jogador do Flamengo na temporada, que não é o Pedro, que não é o Gabigol, que não é o Arrascaeta, é o Ayrton Lucas, que é um ala. É um cara que está tendo o campo aberto para acelerar, para atacar o corredor. Eu acho que, no momento, é difícil, de fato, você encaixar um Gabigol e Pedro com a forma como ele enxerga o futebol. Porque é um time que está tendo que trabalhar muito sem a bola e, quando sobe, tem que subir em velocidade para produzir para um 9. É sempre um jogo, às vezes, muito pelo lado do campo, com o Ayrton Lucas, para você tentar achar o 9. E 9-9, o Pedro é mais. Se O Pedro técnico entrega mais. adversário anular o Ayrton Lucas, acabou o Flamengo? Eu acho que tem um Perde problema. muito. O Flamengo não tem esse repertório ainda. O Flamengo, quando tem que ter a bola, ele não é um time ainda que está trabalhado para o Vitor Pereira para envolver o adversário. E vai precisar melhorar nesse sentido, porque o Flamengo é um time que, quando você fala em calendário, em 98% das oportunidades, o Flamengo vai precisar propor o jogo. Porque o adversário vai se fechar. Hoje vai ser um teste. A gente viu um Flamengo mais competitivo, e isso eu acho que avançou no primeiro jogo contra o Fluminense. O time brigando mais,
né? Um time que conseguiu utilizar bem o Ayrton Lucas, um pouco mais organizado defensivamente. Isso eu acho que avançou. Só que hoje eu espero o quê do Flamengo contra o Alcas? Amanhã. Que ele jogue. Amanhã, desculpe. Amanhã. Amanhã. Eu espero que o Flamengo jogue. Eu espero que o Flamengo consiga ter um repertório ofensivo quando precisar ter a posse de bola. Eu acho que o Vitor Pereira até agora ele não conseguiu fazer com que a equipe evolua nesse sentido. Eu acho que a equipe ela acabou caindo muito de produção quando ela precisa jogar. Mas o Prates viu, mas porque ele Prates perde falou, muito, ganhou do Fluminense, então evoluiu, o time tá voando. Em alguns pontos. Mas ele perde muito quando ele tira o Arrascaeta por questões físicas, isso já devia ter acontecido. E deixa o Ribeiro no banco. E deixa o Ribeiro no banco. Ele perde muito de criação, por isso que eu falo, hoje a gente não consegue ver o Flamengo como a gente já viu em outras temporadas, no sentido de propor o jogo, de reter a bola. Os principais jogadores que têm essa característica técnica no Flamengo estão no banco. Não tem articulador. Não tem articulador. Então, se ele perde a válvula de escape, que é única hoje do Flamengo, que é o lado esquerdo com o Ayrton Lucas e está fazendo uma bela temporada, ele perde o jogo do Flamengo. O Flamengo fica ali atrás, esperando conseguir enfiar uma bola para o Pedro, disputar entre a linha de zaga e fazer o gol. É um jogo de pouco repertório do Flamengo. O Flamengo não tem repertório nessa temporada. A visão que eu tenho é que é o Flamengo dependendo de um corredor único e só. Bola no Ayrton Lucas. Exato. O que a gente tem visto até agora... Por que o Fernando Diniz ou o Fluminense do Diniz deixou aquele espaço aberto para ele entrar e fazer 1-0? Foi um jogo abaixo do Fluminense. No primeiro gol. No segundo gol, de jogo aí, né? ele estava cercado. Concordam comigo? O Flamengo foi com a bola mais de um minuto. Sim, mas quando a bola chegou no Ayrton Lucas, ele estava com jogadores tentando marcar e ele individualmente. Mas no primeiro gol, não, ele apareceu livre. Essa questão de tocar a bola, eu acho que o Flamengo ali ele conseguiu reter um pouco mais a bola, mas nesse lance você tem um chutão do Santos. Claro. Ele quebra a bola. Ele quebra a bola no Pedro, que o Pedro é um cara que é brincadeira o pivô dele, né? E aí depois, se a gente for analisar óbvio, você ficou 1 minuto com a posse de bola, né? Isso é o que eu espero do Flamengo, que ele consiga ter essa capacidade. Mas o gol, ele só sai por conta da individualidade do Ayrton. Do Ayrton Lucas. Porque ele encontra o espaço na individualidade dele. Tá jogando demais, é o melhor jogador do Flamengo 2023. É ótimo ter um Ayrton Lucas bem. É ótimo você, por exemplo, ter a possibilidade de um Filipe Luís jogando ali como terceiro zagueiro e dando mais qualidade na saída de bola, como ele fez no segundo tempo contra o Fluminense. Só que é pouco para o que se espera do Flamengo. Tem uma condição para apresentar mais. Eu acho que tem que ter condição. Acho que tem que ter um repertório maior. Tem muita coisa que deu certo na última temporada que não está dando certo. O Ribeiro agora é banco. Era um dos melhores jogadores do Flamengo, foi para a Copa, gente. O Gabigol agora só pode jogar como 9. Se não é banco. Senão ele não se enxerga mais dentro da equipe. Então, assim, eu vi um avanço no trabalho do Vitor Pereira em alguns sentidos. Sem a bola, competindo mais, um time que começa a botar velocidade quando tem, mas... se reclamava também. Mas então não é agora eu vou defender o Vitor Pereira nesse aspecto. Mas não é a É característica o que todo mundo do reclamava. O Flamengo precisa marcar mais, o Flamengo precisa... Ele melhorou aí... Eu não tô desmerecendo. Só que ele melhorou de um lado e piorou do outro, é isso? Exato. Mas não é a característica do elenco, né? Ele está jogando numa característica que não é. E aí ele está botando muitos jogadores que são as peças principais, que seriam titulares em qualquer time no Brasil hoje, a maioria, está botando no banco de reservas. Porque a ideia de jogo dele não se encaixa com o Everton Ribeiro, com o Gabi, com o Vidal. Enfim, a gente pode citar aqui alguns jogadores que não vai encaixar esse sistema de jogo. Só que esses jogadores especificamente são fundamentais para um jogo mais, como a gente queria dizer, de posse de bola, de criação de jogada. Mas ele estava jogando com esses todos e só estava perdendo. Porque o sistema de jogo dele não encaixa para eles. A diretoria tinha que ter visto isso. Porque esse estilo de jogo, ele se encaixa perfeitamente contra o Fluminense. Porque quando você vai enfrentar o Fluminense, você sabe que o Fluminense vai ter mais posse de bola. Você sabe. Sim. Porque é um trabalho de convicção do Fernando Diniz, a ideia de jogo dele. Então faz sentido, acho até que foi uma estratégia inteligente você esperar para acelerar, atacar as costas da defesa, aproveitar os espaços que o Fluminense pode ceder, né, no momento que tem que correr para trás no contra-ataque do adversário. O problema é que eu tô olhando além do Fluminense, para o que se espera do Flamengo. Eu espero, por exemplo, uma resposta do Flamengo contra o Alcas por exemplo, amanhã. É outra história. Vai precisar jogar de outra forma. Eu não imagino o Flamengo no Maracanã. Vou dar um exemplo aqui, jogando contra o Goiás. Você imagina o Flamengo esperando o Goiás? Para sair em velocidade só com bola no Ayrton Lucas? Eu não imagino. Eu espero mais do Flamengo. Se esperar o Goiás, vai ficar Mas é o que você falou, mais de 90% dos jogos. O Goiás também não vai sair. Mais de 90% dos jogos do Flamengo, o Flamengo vai ter que propor. E os principais jogadores e peças para propor estão no banco. Diga, Caco.
Esse é o ponto que eu vejo da questão do Flamengo, se ele não jogou com o Fluminense de uma forma, não taticamente, mas de uma maneira, uma estratégia específica para esse jogo. Por isso que na Libertadores a expectativa e a curiosidade que a gente tem é como que o Flamengo vai jogar, independente até da formação, mas a atitude que vai ter dentro de campo, como é que ele vai propor o jogo, vai ficar mais com a bola. Mas é interessante, por mais que aquela troca de passes tenha sido com uma saída do Santos, enfim, que o Fernando falou, é um momento do jogo que tem o Felipe Luiz na zaga e o Gabigol está em campo. Ele está junto com o Pedro ali, né? Então, no equilíbrio, na montagem das peças, ele está ali. Agora, o aspecto principal para mim me parece que o Vitor Pereira finalmente está tendo a sua convicção e virando a chave para colocar o seu time dentro de campo. E com personalidade, na minha opinião. Porque, vejam bem, ele não tem o Bruno Henrique, que está machucado, e o próprio Arrascaeta, mas o Gabigol está no banco, o Everton Ribeiro, que é articulador, está no banco. Ou agora ele morre com as suas convicções ou ele sobrevive, porque mudar o time e ficar pensando em repetir o que estava sendo feito, ele veio para transformar, para fazer isso aí. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas que ele está fazendo uma transição de um novo Flamengo com 3 zagueiros, algumas mudanças, sobressaindo o Ayrton Lucas, colocando intensidade com os jogadores mais jovens para dar uma intensidade maior para o Flamengo, que é difícil de fazer isso porque no banco tem jogadores de muita qualidade. É interessante esse aspecto, assim, eu vejo que pelo menos ele está colocando a mão do jeito que ele quer, a maneira que ele enxerga o futebol. Agora, todos os desafios que ele tem, tudo que se espera dele, nesse aspecto eu concordo em tudo com vocês aí. Rafael Prats. Então, eu acho que os companheiros falaram muito bem em relação à qualidade do elenco. A qualidade do elenco é indiscutível. Ele tem o melhor grupo de atletas da América do Sul. E como que ele vai usar esse elenco, aí é a discussão que a gente está tendo aqui. Né? Porque, às vezes, quem defende muito a parte técnica, a qualidade dos jogadores, você usar isso para ganhar os jogos, para formar um time que geralmente vai dominar o adversário, você muitas vezes pode pensar que o elenco está subvalorizado. Porque você está, entre aspas, trocando quem tem muita técnica, mas não tem, talvez, tanta velocidade, não marque tanto quando o time perca a bola. Você, por exemplo, em alguns momentos vai ter Everton Ribeiro e Gabriel no banco para jogar o Matheus França, que tem qualidade, mas é um jogador mais jovem. O Cebolinha, que tem qualidade, mas é um jogador que te dá jogo pelo lado do campo, geralmente. Então, assim, ele está indo por um caminho que eu acho que ele acredita mais. Que é o que nós vimos aqui no Brasil do trabalho dele. Privilegiando muito a parte física, privilegiando muito quem tem condição de aguentar, marcar mais à frente, aguentar pressão, muitas vezes dividir. Fez isso no Corinthians também. Então, é o que ele fez no Corinthians. Agora, era um outro grupo de atletas. Era um outro grupo, um outro perfil. No Flamengo ele tem jogadores vencedores, consagrados de seleção brasileira, que no Flamengo são jogadores históricos. Né? Agora, se me parece, tiver respaldo para isso, a torcida comprar o barulho dele, se os resultados ajudarem também, ele vai ter um cenário para trabalhar. Se os resultados não ajudarem, aí ele vai ficar com a convicção dele e vai sofrer, porque ele vai colocar gente muito graúda no banco. Eu não sei se ele vai voltar atrás nisso, não. A gente tem números do adversário do Flamengo, como destacou agora há pouco o Rafael Prats, é o atual campeão equatoriano, o Aucas, com altitude, né? Sim, em Quito, né? Jogo em Quito. E os números do Aucas nas 2 últimas temporadas. 2020. Ele pensar na parte física. Eu acho que um problema do Vitor Pereira nessa temporada é que ele muda muito e aí ele não encontra o padrão ideal. Aí ele não dá sequência para o time de fato se encaixar. Eu acho que esse é um problema. Às vezes um pensamento que ele é muito presente numa cultura de futebol europeu e é difícil você trazer isso para o futebol brasileiro. Eu acho que aí falta talvez até um conhecimento maior dele para que consiga potencializar o próprio trabalho dele. Eu acho que ele tem que pensar na parte física, mas em alguns momentos é muita modificação. É muita modificação no time do Flamengo e o time não consegue engrenar. Pelo menos eu acho, né? Então, é isso aí, nação. Mais um dia, né? O Flamengo enfrenta o Aucas, né, nessa quarta-feira. Eu concordo em alguns pontos que eles começaram a comentar, né? Principalmente o Fernando. Acho que foi o Fernando Campos que chegou a falar isso, né? O Vitor Pereira ele mexe tanto no time que acaba o time não entrosando, entendeu? Um time para pegar entrosamento tem que jogar. É óbvio que os jogadores mais técnicos do Flamengo, né, estão ficando no banco. Mais técnico de questão de habilidade, né? Com a bola nos pés. E ele tá preferindo o time mais físico do que técnico. O Vitor Pereira, quando ele chegou no Flamengo, ele
falou que o Flamengo tem alguns erros a se corrigir, né? Ele tá tentando corrigir até agora, que não conseguiu. E ele tá preferindo jogadores mais jovens e que tem a parte física que aguenta maior intensidade, né? Só que aquilo, eles chegaram a citar no começo do programa também sobre o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas é o único válvula de escape ali do Flamengo, né? No lado esquerdo. Sim, porque a função do Varela não é isso. Quando tinha o Matheus até ia, né? Mas agora só o Ayrton Lucas. Eu concordo com o Flamengo está dependendo muito do Ayrton Lucas. Caso algum time, algum confronto, o Ayrton Lucas ser muito bem marcado, pode dificultar a criação do jogo do Flamengo, né? Caso o Ribeiro esteja no banco, já tá sem a Arrascaeta. Então é aquilo. O Flamengo necessita muito de um jogador no meio de campo de criação, né? Como o Everton Ribeiro. Só que também durante a recomposição, o Flamengo não vai ter tanto o Everton Ribeiro na marcação, né? Como o Vitor Pereira está priorizando muito. E eu tô percebendo que o Flamengo ele está deixando de ser um time que propõe jogo. Propõe jogo normalmente, como nesses últimos anos aconteceu com o Flamengo, para um time que prioriza a marcação, a intensidade, do que tentar dominar o jogo, né? Com a posse de bola. Então eu posso estar errado, mas é isso que eu tô vendo. O Vitor Pereira tá preferindo jogadores físicos do que técnico, né? E isso, em algum momento do jogo, pode ser prejudicial. Ainda mais colocar medalhões no banco, né? Uma hora ou outra, isso pode azedar, né? Porque colocando agora, no curto prazo, até vai, né? Os jogadores devem aceitar, como o Gabigol, né? Gabigol é banco, atualmente, vamos dizer assim, né? Considerando que o Gabigol é banco, porque ele quer disputar a mesma vaga com o Pedro. Beleza, Gabigol é banco. Um exemplo. Até quando o Gabigol vai aceitar ser banco? O Pedro continua voando. A cada 3 jogos aí, o Pedro marca 2 gols. Um exemplo. O Gabigol brigar com o Pedro não tem como. Esquece. O Pedro com esses números aí. O Pedro com esses números, o Gabigol não tem como ser titular desse time. Então, a gente sabe como o Gabigol é. Óbvio que ele amadureceu muito. Agora é o novo camisa 10, mas ele pode ficar indignado pelo tamanho que ele tem no Flamengo, ele não gostar. A torcida também é outra. Quando o resultado não vinha durante qualquer jogo, vai questionar porque o Gabigol tá no banco. É um jogador decisivo, histórico do Flamengo, sim, é. Então é aquilo. O Vitor Pereira ele tá tentando fazer suas modificações, tá? Só que mexer em medalhões, como principalmente o Gabigol ali, ele pode se complicar futuramente, né? Mas é aquilo. Espero que o Flamengo continue evoluindo. E ele acha um esquema ali pro Gabigol jogar junto com o Pedro, né? Porque tá precisando. Porque senão pode complicar a própria vida do Vitor Pereira daqui pra frente, né? No médio e longo prazo. No curto prazo acho que não acredito tanto, mas no médio e longo prazo, a situação do Vitor Pereira pode se complicar porque talvez o resultado não venha em 1, 2 jogos, 3. Agora o Gabigol virou reserva. É um cenário hipotético aí, né? E aquilo, como que vai ficar a situação do Gabigol só no banco? Gabigol é titular praticamente em todos os times da Série A. Então, é complicado. A situação do Vitor Pereira tá complicada, hein? Muito complicada. Até o momento. Então é isso aí, tamo junto, né? Não tá muito complicada. Pode se complicar, quer dizer, que eu quis dizer. Pode se complicar. Tamo junto e é nóis. Valeu, galera!